Bom, hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre a inversão de valores que está acontecendo hoje. Bom, esse aqui vai ser um vídeo mais sobre o que eu vejo, essa é a minha opinião, tá? Se você concorda ou não. Então já te convido aqui a deixar aqui nos comentários aqui se você concorda com o que eu vou falar aqui, se você discorda, não importa. Escreva aqui embaixo tudo que você acha sobre o que eu vou falar aqui. Como vocês viram aí na capa do vídeo aí, a gente está num cenário atualmente de que as coisas estão perdendo muito o sentido daquilo que a gente conhece de certo ou errado. Hoje, o que está valendo, na minha visão, tá? O que está valendo hoje é aquela pessoa que se diz como certa, ela é vista como errado. E as pessoas que a gente vê que estão erradas, elas se sentem que estão certas. E isso não, eu não estou falando só dentro do contexto aqui brasileiro, não. Isso é mundo afora. Basta você pesquisar aí na internet que você vai ver que tem vários exemplos desse tipo. Vamos começar aqui falando aqui, né, das séries de TV, até mesmo nos filmes de hoje em dia que a gente percebe, né, esse conteúdo com um contexto invertido na questão de valores. Eu gosto de séries, muitas pessoas gostam de séries. Acredito que você que está me assistindo também aqui gosta de ver uma série, gosta de ir ao cinema, levar sua família, assistir aquele filme legal, né, comprar aquela pipoca, aquela festa toda, né, aquela magia do cinema. Mas quando a gente começa a ver o filme, algumas coisas que vão sendo inseridas ali no filme de forma sutil, vai passando um pouco despercebido da maioria das pessoas de que o contexto ali está invertido. A gente pode pegar como exemplo aqui a série muito boa, diga-se de passagem, né, a série A Casa de Papel. Eu gostei da primeira temporada, da segunda temporada, mas depois eu comecei a perceber o sentimento que começou a brotar dentro de mim. E qual era o sentimento? De que eu comecei a torcer para os bandidos. O contexto da série é esse, né? Um grupo de pessoas que se juntam para assaltar um banco. E dentro da trama ali, que é muito bem feita pela Netflix, isso acaba nos envolvendo de uma forma que você começa a torcer para o bandido. Então, isso dentro da nossa sociedade, trazendo aqui para a nossa realidade, você faria isso? Torceria para o bandido? E eu sei que você está respondendo que não, mas tem muita gente que responde que sim. Dá uma olhada aqui nesse vídeo. A Justiça Federal absolveu o piloto Wesley Evangelista Lopes e o copiloto Alexandre Roberto Borges. Eles foram detidos com nada menos que 435 quilos de pasta base de cocaína. O juiz justificou a soltura por considerar a abordagem policial irregular. Não, foi irregular, mas eles estavam com a droga, né? Tá. A prisão ocorreu em 16 de dezembro, quando a aeronave fez um pouso para abastecer em Penápolis, interior de São Paulo. O magistrado alegou que policiais não explicaram como conseguiram informações para justificar a operação. Então tá, não tem explicação sobre como conseguiram a informação, prenderam os caras com quase meia tonelada de pasta de... Mas tudo bem, pode soltar eles, né, meu caro bracarense? O Brasil é a piada pronta em termos de impunidade, né? Pois é muito curioso você assistir um caso desse, porque são 435 quilos de pasta base, então a gente não faz nem ideia de quanto que isso viraria no mercado. São milhões e milhões e milhões de reais, uma carga realmente pesada de droga, num trabalho, portanto, ali de uma facção que não é qualquer coisa, é uma facção criminosa importante. E aí, obviamente, nas filigranas do direito, os dois que estavam transportando a droga ficam soltos. Mas se você for associado a alguma facção como o Poço do Rodo, é uma facção igual o Comando Vermelho? Aí não. Aí nesse caso, se você for associado a uma facção dessa, provavelmente você vai ser solto e ainda vai ser ovacionado na porta da delegacia. E eu não estou querendo dizer que a culpa da inversão de valores seja da música como um todo, do funk, do cinema, das séries de TVs. Não estou falando isso, muito pelo contrário. Eu estou querendo dizer que a cultura é uma das portas de entrada para se promover a inversão de valores. E existem outras formas que estão fazendo por aí. Basta você ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas quer ver? Tanto isso é verdade que qual é o acesso à cultura que
que o jovem carioca tem? O funk. O funk é uma porta de entrada para a cultura. E aí a gente vê essas cenas lamentáveis que a gente viu aqui. Então é através do funk que estão se promovendo a inversão de valores. Infelizmente, essa é a verdade. E essa é a minha opinião. E agora eu vou te colocar aqui uma outra matéria que está acontecendo agora, nesse momento. Dá uma olhada aí. Bom, é isso que está acontecendo atualmente, né? Então não preciso nem falar muito sobre esse assunto. Tá, e agora, qual é a minha opinião sobre isso? Então vamos lá. Você tem aí as séries de TV, os filmes, a arte como um todo, de forma sutil, te colocando coisas, te apresentando coisas, né, com os valores invertidos, mas porque dentro de você ali você pensa, isso é só uma ficção, isso aqui não é de verdade, isso não está acontecendo na realidade. Então, assim, quando você começa a aceitar que essas coisas das séries, dos filmes, começa a aceitar aquilo, é só um filme, é só bobeira, isso aqui é só para me entreter aqui, só para passar o tempo e tal, isso não vai me afetar. Sendo bem sincero, isso afeta sim. Por que eu tô te falando isso? Porque quando você começa a assistir esse tipo de conteúdo, de coisas que invertem os valores, e você acha que isso aqui é bobeirinha, que isso aqui não vai te influenciar muito, pega assim, isso te influencia no seu discernimento. E por que eu estou falando isso? Né? Quando a gente vê certos tipos de matéria nas revistas, nos jornais, então se você já começa a achar que aquilo está normalizando, está se tornando real, porque assim, o nosso subconsciente ele não tem a capacidade de discernir o que é verdadeiro do que é ficção. Tanto é que quando você vai para o cinema ou quando você está assistindo a sua série favorita aí, aquilo não, de certa forma não te impacta quando você tem uma cena muito forte, aquilo não te deixa com medo quando você vê um filme de terror, aquilo não deixa o seu coração acelerado quando você vê um filme de suspense ou ação, isso não mexe com você? Embora aquilo que a gente esteja vendo seja os artistas ali fazendo ali, né, o trabalho deles, você sabe que aquilo ali não é de verdade, mas o seu subconsciente não interpreta assim. Ele vê aquilo, ele interpreta que você está o alimentando dessa forma, ele sabe que aquilo ali é o que está acontecendo. Embora ele não tenha a capacidade de saber se aquilo ali é verdade ou é ficção. Então você se emociona com aquilo. E por isso que eu falei que em determinado momento da série A Casa de Papel que eu estava vendo, né, eu vi que eu estava começando a torcer pro bandido. E não é normal isso. Isso não é normal. Isso não é normal. Ainda mais assim, eu moro aqui no Rio de Janeiro e a gente sabe como é que as coisas estão aqui no Rio de Janeiro. Você aí, de repente, você nem mora aqui no Rio de Janeiro, você sabe como está. Porque está sendo falado. E cada vez mais. Então, assim, para mim aqui, o Rio de Janeiro é belíssimo, é lindo, mas a cidade está bem largada com relação à segurança pública, está bem largada mesmo. Essa é a verdade. E a gente não pode achar que isso é normal. E é por isso que eu tô falando, que quando a gente vê essas séries, filmes, e a gente acaba achando que, isso aí é bobeira, a gente acaba vivenciando aquilo. Porque nosso subconsciente não sabe discernir se o que a gente está vendo é verdade ou é ficção, mas a gente se emociona mesmo assim. Então isso acaba passando para o nosso cérebro de que isso é normal. E quando a gente vê essas matérias aqui sobre o Rio de Janeiro, ou no nosso Brasil como um todo, né, ou até mesmo no mundo, esses tipos de inversão de valores, a gente não pode achar que isso é normal. Para mim, que já sou adulto, para você que está assistindo meu vídeo, se você for adulto também, isso talvez não tenha muita influência para você. Mas para os nossos jovens, adolescentes, nossas crianças, eles não têm ainda esse conceito totalmente formado. E é aí que está o perigo. E quando a gente acaba inserindo os nossos filhos, né, os adolescentes são inseridos nesse contexto de que a inversão de valores, eles acabam achando que isso é normal. E aí são essas cenas que vocês acabaram de ver aqui, que eu mostrei para vocês aqui. Bom, esse era o papo de hoje, a minha opinião é essa, né? A gente está vivendo numa sociedade como um todo, né? De que há inversão de valores, as coisas estão com os valores totalmente invertidos, e se você não tiver ali o teu pensamento forte, sabendo o que é certo ou errado de verdade, essas coisas não vão influenciar no seu discernimento.
mas para os jovens ou para as crianças, isso de certa forma faz uma diferença absurda. Eu não estou falando aqui para você proibir o seu filho, ou você que é jovem, não estou falando para você ficar proibido de ver essas coisas. Não, você tem que participar, você vive aqui no mundo, então você tem que saber dessas coisas. Mas os responsáveis, né, seus pais ou responsáveis, eles têm que te falar o contexto disso tudo. Eu não estou aqui sendo o dono da verdade, não. Mas você começa a pesar que o que está valendo hoje em dia na nossa sociedade? A pessoa tida como certa é vista como errada e a pessoa que é errada é vista como certa. Então a gente vê a completa inversão de valores. Bom, então tire suas próprias conclusões, essa é a minha opinião. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe com mais pessoas. A sua participação é fundamental para o crescimento do canal. E se você quiser dar o próximo passo, tem outro vídeo aqui que pode ampliar ainda mais a sua visão. Espero ter contribuído para o seu desenvolvimento. Nos vemos em alguns segundos.